Salve a Sagrada Mãe Terra, salve as quatro direções, norte, sul, leste, oeste. Salve os quatro elementos constitutivos do nosso espírito, terra, fogo, água e ar. Salve as quatro fases da lua, salve as quatro estações do ano. Salve a força dos animais, dos vegetais e dos minerais. Nós, humanos, somos filhos do sol e da lua, netos das estrelas. E é isso que nos ensinam os velhos xamãs, a força do chamado xamanismo. Mas o que há de xamanismo na Umbanda e como a Umbanda revive esses saberes ancestrais dos povos originários que podemos chamar de forma genérica de xamanismo? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevani, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e este vídeo vai falar de um tema que precisamos aprofundar bastante, que é a relação do chamado xamanismo com a Umbanda. A Umbanda pode ser considerada uma religião xamânica? Fique ligado ou ligada no nosso vídeo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, minha irmã, meu irmão. Se você já conhece o nosso trabalho, muito obrigado pelo apoio que você dá. Você pode também doar para a nossa casa, para a manutenção do nosso trabalho e conhecer o nosso livro que está aqui, Terreiro de Caboclo, a raiz ancestral indígena na Umbanda. É um livro que publiquei há cerca de 2, 3 anos e que aborda a presença dos caboclos na Umbanda, a força dos orixás e fala também sobre a relação da Umbanda com as práticas xamânicas. Bem, vamos primeiro definir o que é xamanismo, né? Estou aqui perto da natureza, das árvores, sentindo o vento, né, escutando os pássaros cantar. E o xamanismo é muito sobre isso, sobre a nossa conexão com a Sagrada Mãe Natureza. O que nós chamamos genericamente de xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais de conexão com a Mãe Natureza, com Nhandetu, como é chamada a terra, a Mãe Terra, pelo povo Guarani, né, pelo povo Guarani-Mbiá, né, Nhandetu. Então, o xamanismo é uma forma de conexão, de prática ritual, de relacionamento, de relação, de resgate do elo com a Sagrada Mãe Terra, com a Sagrada Mãe Natureza e com as suas forças. Essa seria uma definição genérica de xamanismo. A palavra xamã, ela vem de línguas siberianas, né, na Rússia, né, na Sibéria, e definem essas práticas, né, como esses povos originários ali da Sibéria chamam os seus especialistas rituais, ou seja, homens e mulheres especializados nessa conexão, nessa relação com os espíritos da natureza, com as forças da natureza. É importante lembrar que o xamanismo não é uma religião, né? Ele não se define como um sistema religioso. Na verdade, xamanismo é uma forma de conexão com a espiritualidade. É um conjunto de práticas religiosas, ritualísticas de diferentes povos do mundo, né? Então a gente pode perceber xamanismo em vários lugares do mundo. Na Sibéria, de onde se origina a palavra xamã, nas Américas, né? Aqui em Abya-Yala, nos diferentes povos originários, e na Austrália, né? De modo geral, a gente pode perceber xamanismo em diferentes partes do mundo. Tem um gatinho brincando aqui com a mesa e está balançando de vez em quando, né? São os animais. Também reverenciados pelo xamanismo. Existe um movimento que é o chamado neo-xamanismo, né? Ou xamanismo urbano, que seria o quê? Um resgate feito na cidade, em ambientes urbanos, dessas práticas ancestrais,
com a finalidade de restaurar essa conexão, este elo com a Sagrada Mãe Natureza. Então são pessoas que não são integrantes ou remanescentes de povos originários de diferentes lugares do mundo, né? São pessoas que vivem na cidade, alguns descendentes, alguns se reconhecem como indígenas ou como originários, remanescentes de povos originários, mas outros não, né? Então existe esse xamanismo urbano, né? Que é um movimento, né? Ou neo-xamanismo de estudo, de prática dessas conexões com a Mãe Natureza, com o uso de tambor, né? Ou de substâncias enteógenas, enfim, diferentes práticas de conexão com a Mãe Natureza, com a espiritualidade. Então essa é uma definição geral de xamanismo. No Brasil, a palavra pagelança, ela também poderia ser utilizada com essa mesma finalidade, né? A pagelança é um tipo de prática presente nos interiores do Brasil que resgata esses saberes de diferentes povos originários do Brasil, né? Então a gente pode dizer que a pagelança é um tipo de xamanismo brasileiro. E nós temos a pagelança indígena e a pagelança cabocla. A pagelança cabocla é aquela realizada nos subúrbios, nas periferias das grandes cidades, por descendentes indígenas, desaldeados, né? Ou seja, longe das aldeias, ou mesmo por outras pessoas que bebem e aprenderam, né? Aprendem esses conhecimentos ancestrais, né? Então isso a gente pode definir como xamanismo, ou pagelança aqui no contexto brasileiro. É importante a gente entender, né, e esse é o meu ponto, o meu argumento aqui no vídeo e também no livro Terreiro de Caboclo, que tem um capítulo falando sobre esse tema, que a Umbanda, ela por si só, ela traz na sua essência essas práticas xamânicas, né? A própria Umbanda, por exemplo, com o uso do cachimbo, né, do petinguá, como é chamado pelo povo guarani, né? O uso do petã, que é o tabaco, o verbo pitar, né, que vem do idioma guarani, que é fumar, com finalidade ritualística, né? O uso da fumaça sagrada é um elemento de influência originária, de influência indígena, e que é uma forma de conexão com a Sagrada Mãe Terra. Portanto, é uma prática xamânica, né? O uso da fumaça sagrada pelos pretos velhos, pelos caboclos, é uma prática xamânica. Por quê? É uma forma de invocação de espíritos. A gente acha que o preto velho, o caboclo, usa a fumaça somente para limpar o corpo, né? Para tirar a negatividade, mas na verdade ele utiliza para invocação de espíritos animais, vegetais, minerais, espíritos da terra. Nós temos, em primeiro lugar, para compreender o xamanismo, romper com uma concepção eurocêntrica, com uma concepção humanocêntrica também, né? Que acha que o humano é o centro de tudo, né? Que o ser humano é o dono da natureza, como diz Ailton Krenak, né? Um sábio pensador originário dos povos indígenas do Brasil, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ailton Krenak diz que nós precisamos entender que a natureza não está aqui para nos servir, né? Nós não somos donos da natureza, nós não somos superiores à natureza. Nós somos filhos e filhas da Mãe Terra. Nós temos essa conexão umbilical com a Sagrada Mãe Natureza. Nós temos que romper com uma visão eurocêntrica, capitalista, utilitarista da natureza, que nós achamos que a natureza está aqui só para nos servir. Então nós vamos lá, pegamos uma erva para usar como banho e sequer agradecemos a planta que doou essa energia para nós. Então, essa compreensão de respeito, de reverência com a Mãe Natureza é uma concepção xamânica que a Umbanda tem e que nós temos que resgatar cotidianamente nos nossos terreiros, porque isso está sendo perdido. Isso está sendo perdido cada vez mais por influências externas à Umbanda e também por uma pressão da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade cada vez mais urbanizada, consumista e capitalista, né? Que afasta desses saberes ancestrais.
Um ponto que geralmente é falado, né, quando a gente aborda essa questão do xamanismo e umbanda, é o uso de substâncias enteógenas, que são substâncias que levam a estados alterados de consciência, ou seja, que despertam e facilitam o transe. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que essas práticas elas têm origem em territórios originários, em territórios indígenas, como é o caso da ayahuasca, do rapé, do daime, né, aqui no Brasil, da bebida da jurema sagrada, e outras tradições, né, na América do Norte a gente tem o peiote, né, outra substância utilizada, né, ou seja, em diferentes povos tem-se a presença dessas substâncias, né, a iacuana, pelo povo Yanomami, enfim, diferentes substâncias que são utilizadas com essa finalidade enteógena, né, de despertar da consciência, de transe, né, de estados alterados de consciência, e com o objetivo de levar o xamã, né, o praticante, para um outro estado, né, para um outro mundo. A gente tem que entender, quando se fala dessas substâncias na Umbanda, que elas não pertencem à Umbanda, em primeiro lugar, né? São substâncias que têm sua origem, como eu disse, em territórios originários. Então, elas não pertencem à Umbanda. A ayahuasca, o daime, o rapé, o peiote, a bebida da jurema, essas, de forma geral, né? Essas substâncias de uso religioso, nessas tradições que podemos chamar, de modo geral, de tradições originárias, né? Tradições xamânicas. Mas aí, o que acontece? Existem terreiros que utilizam essas substâncias nas suas práticas. Tem terreiros que consagram a ayahuasca. Tem lá o rito de Umbanda e tem a consagração da ayahuasca. Tem terreiros que tem o rito de Umbanda e tem a consagração do rapé, né, com influência indígena. Eu acho que o uso dessa substância, essa minha visão, é legítimo, né? Eu não utilizo dentro do nosso terreiro, né? Nós não utilizamos nenhuma dessas que eu mencionei. A única substância que a gente utiliza, erva, que tem caráter xamânico, é o tabaco, né? O petu, que nós utilizamos no cachimbo e no charuto dos Exus, que são utilizados, né, nos rituais. O tabaco, que é uma erva de poder também para os povos indígenas. Mas eu não sou contra o uso dessa substância. Eu acho que cada terreiro, cada casa, cada instituição sabe da sua raiz. O que eu acho muito importante ao utilizar, né, ao falar sobre esse tema, é a gente abordar a questão da responsabilidade e também de entender a origem dessas práticas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje a gente observa um uso dessas substâncias de modo irresponsável, não somente nos terreiros de Umbanda, mas fora também, para dar o barato, né? Para dar uma onda, por moda, né? As pessoas, eu quero beber aí o daime, eu quero beber a ayahuasca para ver qual que vai ser o barato, vai ser a onda, né? Esse uso irresponsável é que ele tem que ser observado, né, com muita atenção, e a gente compreender que essas substâncias elas têm uma origem, né? E muita gente utiliza sem essa responsabilidade com este legado ancestral, com este legado espiritual dos povos originários. Então eu acho sim que é possível que se utilizem essas substâncias em tradições diversas, inclusive na Umbanda, desde que tenha-se essa responsabilidade, né, com a tradição, com o legado ancestral desses povos, né? Porque nós estamos falando de substâncias que têm uma história, que têm um contexto, que têm um território onde elas surgiram, né? Então, não podem ser utilizadas como modinha, como moda, né? Moda de gente chique, gente branca, gente que se acha intelectual e que vai utilizar essas substâncias para fazer uma viagem, né? Para ter um barato.
E não é essa a proposta, né? Existe uma raiz ancestral nessas substâncias. Dito isso, eu estou falando, né, com a ressalva de que nós não utilizamos no nosso terreiro, mas respeito às casas que utilizam, as pessoas que utilizam, né, fazendo essa observação sobre o uso responsável dessas substâncias ancestrais, né? Mas vamos falar daquilo que eu conheço, né, que é o argumento central desse vídeo. Mesmo que a gente não utilize essas substâncias enteógenas, né, a Umbanda ela é uma religiosidade que tem raízes xamânicas de diferentes maneiras. Nós temos a reverência às forças da natureza, aos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Nós reverenciamos orixás do fogo, orixás da terra, orixás do ar, orixás da água. Espíritos ancestrais do fogo, espíritos ancestrais da terra, espíritos ancestrais das águas, que são as caboclas d'água. Enfim, nós podemos dizer que essas práticas xamânicas elas estão dentro da Umbanda. Elas são constitutivas da raiz indígena na Umbanda, né? Então, fazem parte da história, mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente não respeite e considere, né? Por isso que é importante fazer este estudo, este resgate ancestral, para que a gente possa honrar estes saberes originários, esses saberes xamânicos, presentes dentro da Umbanda. Porque, a meu ver, esse é o meu argumento, é indissociável da prática umbandista essa cultura, esse saber xamânico. Com isso, eu não estou dizendo que a Umbanda é xamanismo. Xamanismo é outra coisa, né? Xamanismo, como eu disse, é como nós podemos chamar de forma genérica esses conjuntos de práticas de povos originários em diversos lugares do mundo. E existe o movimento neo-xamanismo, xamanismo urbano, nas cidades, que as pessoas vão buscar esses conhecimentos para conexão, né, com os povos indígenas do país, com os povos indígenas da América do Norte. Então a gente tem vários movimentos xamânicos no Brasil, inclusive. Então eu estou dizendo que a Umbanda ela não é o xamanismo, mas ela tem influências nas suas práticas, né? Quando a gente cultua, por exemplo, as fases da lua, minguante, crescente, cheia, né? As 4 fases da lua, elas têm conexão com as energias cultuadas dentro do terreiro. A lua crescente, ela é expansiva. A lua cheia, ela traz plenitude. A lua minguante, ela faz murchar. A lua nova, ela oculta, ela traz um misticismo, ela busca aquilo que está oculto. Então, rituais feitos de acordo com as fases da lua, eles são propiciadores de força. Isso é uma prática xamânica. E mais, né? As estações do ano, a força do tempo, né? O símbolo maior é o uso do cachimbo sagrado, que é um elemento de conexão com o grande espírito, com o Criador, com Nyanderu. Nyanderu, como é chamado o Criador pelo povo Guarani, né? Nyanderu, nosso Pai. Zambi, Olorum, Olodumare, não importa o nome que nós damos ao grande espírito, mas o cachimbo, ele é para os povos indígenas uma forma de conexão com o grande espírito e com os espíritos da natureza. Então a gente pode dizer, de forma genérica, de forma geral, né, que a Umbanda ela cultua espíritos da natureza, espíritos ancestrais do fogo, da terra, da água, do ar, e através desse culto nós temos práticas xamânicas. A Umbanda também cultua e reverencia espíritos de animais, né? Isso é pouco falado, nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre a presença dos animais na Umbanda. É um tema que eu gosto de falar muito porque a gente acha que nós não temos essa relação com espíritos animais, mas claro que temos. O caboclo, quando está ali estalando os dedos, ele está invocando espíritos de elementais, espíritos de animais que vivem nos reinos sagrados da natureza, né? Não é à toa que nós temos caboclos que têm nome de animais. Seu cobra-coral, seu sucuri, seu jiboia, seu pantera negra e caboclos que trazem elementos animais, de origem animal, nos seus nomes.
os diferentes caboclos de pena, seu pena branca, seu pena preta, seu pena vermelha, seu pena azul, seu pena amarela, são caboclos. A pena é um elemento de origem animal, né? Então esses caboclos eles invocam a força dos animais nos seus rituais, né? O seu sete flechas ele trabalha o tempo todo invocando esses espíritos animais, animais de poder, né? Dentro da nossa casa nós temos um rito que é um ritual de cura, uma gira, né, específica que é feita quando após a gira pública, né? Nós realizamos a gira pública e depois algumas pessoas são encaminhadas para a gira de cura. E esse ritual de cura é um ritual de forte inspiração, de forte base xamânica, em que o caboclo sete flechas, que é o mentor da nossa casa, quem eu sirvo com muita humildade, com muita fé, em que ele invoca esses espíritos animais, vegetais, minerais, ele trabalha com a força do fogo, da terra, da água e do ar, em um ritual de cura, para curar o nosso ser. E essa é a proposta do xamanismo, né? Curar o nosso ser e o nosso espírito. Né? Então a gente pode compreender que a terra ela é força, fundamento, sustento e também descarga. Né? O fogo é o elemento purificador da sabedoria e ao mesmo tempo limpa, destrói, desagrega a negatividade. Então ele tanto ilumina quanto destrói, né? Limpa. A água é a fonte da vida. Todas as formas de vida vieram das águas. Tanto que as sagradas Iabás, na Umbanda, né? Oxum, Iemanjá, Inhansã, Nanã, elas são as mães geradoras da vida, porque a água é o elemento gerador da vida. E o ar é um elemento expansor da consciência, né? Que expande a consciência, regido aí por Pai Oxalá e por Mãe Iansã. Estou dando esses exemplos para a gente entender que essas compreensões da força dos elementos, da força dos animais, da força da terra, das fases da lua, tudo isso é tradição xamânica presente dentro da Umbanda, que influencia os nossos ritos. E a gente nem reconhece, né? A gente nem se dá conta que está ali presente na nossa tradição. Né? Então, o meu argumento é esse, que mesmo quando a gente não utiliza essas plantas, substâncias enteógenas, como a ayahuasca, o daime, mesmo assim, nós temos influências xamânicas dentro da Umbanda. A gente pode dizer, sim, que a Umbanda é uma religião de influência xamânica que bebe tanto na sabedoria dos povos indígenas quanto na sabedoria africana, Banto, né, Congo, Angola e também nas tradições de Yorubá. A gente pode dizer, né, eu afirmo e acho importante a gente dizer que a Umbanda é uma religião afro-indígena, né, que bebe tanto das raízes dos povos indígenas quanto das influências africanas, também com influências cristãs e de outros povos. Né? Reconhecer essa origem é fundamental para honrar essa presença das práticas e dos saberes xamânicos dentro das nossas tradições. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros conteúdos como esse que valorizam as raízes ancestrais da nossa religião. E também conheça o nosso livro Terreiro de Caboclo. Basta entrar em contato se você se interessou pelo tema para conhecer um pouco mais sobre a força dos caboclos na Umbanda. Axé, Saravá, Agüidjevete.